Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta noite, trazer uma meditação para os amados irmãos que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, você que tem Bíblia, verifica na sua Bíblia. Quem não tem, chama alguém. Se tem alguém que tem Bíblia e você não tem, pega a carona na Bíblia de alguém que está aí perto de você e vamos ouvir um pouco do que Deus quer falar conosco nesta noite. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecer bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este vaso, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, o Senhor ele tem a sua maneira bem pedagógica de falar conosco. O Senhor ele fala conosco através de sonhos, visões, revelações. O Senhor fala conosco através da sua palavra. E não foi diferente com os seus profetas, os seus servos no Antigo Testamento, quando o Senhor falava com eles. E eu disse no começo da minha fala que o Senhor ele é bem pedagógico. Ele tem uma pedagogia, toda especial, diferente, para tratar conosco. Muitas das vezes ele nos deixa passar por situações para que dali a gente tire alguma lição de vida. E não foi diferente com o profeta Jeremias. Ele falava sempre com Jeremias através de visões, através de gestos, atitudes que ele pedia para Jeremias fazer. Então certa vez ele chama Jeremias e manda que Jeremias descesse à casa do oleiro. E disse: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei saber das minhas palavras. E eu muitas das vezes me perguntava, mas no começo da minha fé, mas por que Deus ele trata sempre assim os profetas dessa maneira? Ele manda que o cidadão desça à casa do oleiro, o cidadão faça isso, o cidadão se viste assim, ele vai e tome determinadas atitudes. Por que ele não faz logo e não fala logo o que ele tem que falar e acabou-se se ele é Deus? Eu me questionava assim muito com Deus no começo da minha fé. E nessa época eu trabalhava no 8º Batalhão. E o 8º Batalhão era em Rio Largo, ele tinha sede em Rio Largo. Eu ia por aqui, pelo polo, pegava aqui para trabalhar e ia meditando, pensando nas palavras do Senhor, muitas das vezes aqui comigo mesmo, imaginando, conversando com Deus. E nesse dia eu fui trabalhar, sempre como ia, conversando com ele. No caminho, voltei, quando deu 1h da tarde, 1h30, eu saí do batalhão. E eu estava voltando para casa, a sede era em Rio Largo, como eu disse. Eu estava voltando para casa e quando cheguei, eu vinha por Satuba. E quando cheguei, passei em Satuba ali, entrei na cidade de Satuba.
tinha do lado esquerdo um monte de jarro na pista, filtro, barro, assim, vaso de jarro, um bocado de quartinha, um bocado de coisa. E nessa época os meninos, então, eles estavam estudando, eles precisavam de jarros para fazer as coisas na escola. E eu parei então e vi uns vasos até para trazer para eles, né, ver aquele trabalho. Eu parei o carro, desci, deixei o carro, atravessei a rua, que ficava indo, voltando para Maceió, voltando para Marechal, ficava do lado esquerdo. Atravessei a rua e desci e fui lá na beira da pista perguntar de quem eram aqueles vasos. Eu digo, de quem esses vasos aqui? Aí apareceu um cidadão, ele disse, são meus. Ele estava de bermuda, bastante sofrido, aparência sofrida. E eu disse, é o senhor que faz? Ele disse, sou eu que faço. E nesse dia, justamente nesse dia, eu estava lendo essa passagem do profeta Jeremias. Um dia anterior em casa eu estava lendo, e quando cheguei no batalhão, no momento de descanso mesmo, no momento de folga, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler justamente essa passagem, para entender o que Deus queria dizer, porque Deus estava chateado com o seu povo, o povo de Israel, de Judá, porque o povo havia abandonado o Senhor, o povo havia perdido a aliança que tinha com Deus, o compromisso que tinha com Deus. O povo não queria mais adorar ao Senhor, o povo não queria mais conversar com Deus, o povo não queria mais ir ao templo, oferecer sacrifícios, andar conforme a palavra de Deus. O povo tinha quebrado a aliança com Deus. O povo estava vivendo como se Deus não existisse. O povo estava vivendo como se eles não precisassem de Deus. Simplesmente eles estavam vivendo. E o Senhor disse que iria, nessa época, através de Jeremias, permitir que Jerusalém fosse invadida pelos caldeus. E eles iriam sofrer a consequência de haver deixado o Senhor. Eles iriam passar por graves consequências, por graves perdas, porque haviam deixado o Senhor, deixado o seu compromisso, deixado o seu relacionamento com Deus diário, acreditado em outros deuses, se prostrado diante de outros deuses, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos que não era o Senhor deles. Então Deus usa o profeta Jeremias e diz, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias então teve que ouvir e aprender a voz de Deus descendo, ou seja, entender a mensagem que vinha do Senhor, da parte do Senhor, descendo à casa do oleiro. E um dia antes eu tinha lido essa passagem e me questionava com Deus, por que Deus ele agia assim, dessa maneira, dava sempre essas lições, e comigo Deus não estava falando. Porque ele falava com uns e comigo não. E como eu disse, eu estava voltando do trabalho para casa, 1h, 1h30 da tarde, e parei o carro, vi uns vasos na estrada, desci, perguntei, veio um cidadão, ele estava descalço, de bermuda azul, ainda me lembro como hoje, eu tirei até uma foto na época dele, eu estava com o meu motorista, que na época era o Sargento França, que hoje é irmão França, o Diácono França, ele estava comigo, e tirei uma foto, né, desse cidadão, e guardei essa foto, até hoje eu tenho essa foto em casa. Ele sentado lá na olaria dele, e eu aprendendo a lição ali na prática ali. E eu comecei a perguntar a ele, eu disse, é o senhor que trabalha aqui com essa olaria? Ele disse, sou eu. Eu digo, o senhor poderia me ensinar esse processo, como é que funciona esse processo da olaria, do barro, do vaso? Ele disse, ensino. Ele disse, vem cá. Era uma choupanazinha de telha baixa, bem, né, velhinha, de barro, assim, do lado tapado, com alguns buracos. E era uma casa, assim, de 6 metros, piso de barro batido, chão de barro batido,
coisa rústica, irmãos, na beira da estrada, perto de um córrego assim, de um charco. E eu parei então e eu disse, ele disse, vem cá, eu estava fardado, ele disse, se eu venho aqui, eu fui. Ele foi lá, tinha um monte de barro ali, como se fosse fora da casa, e ele foi lá, pegou um monte de barro com a enxada, meteu a enxada, pegou um monte de barro, colocou o barro na mão, trouxe um monte de barro assim, já meio, né, molhado, aí tirou uma parte, sentou numa cadeira rústica que ele tinha, de madeira, lá tipo um banco de madeira, aí tinha uma roda assim, de madeira também rústica, com um pedal, uma rodana, e ele sentou, e ele disse, é aqui que eu faço. Eu digo, me mostra esse processo, eu querendo entender o que Deus estava falando com Jeremias e estava acontecendo comigo naquele dia ali. E eu fiquei encantado, assim, maravilhado, e ele começou a me dar explicações na prática do que era descer a casa do oleiro. Um processo rigoroso, lento, demorado, sofrido, dolorido, que o barro ele passa para ser transformado em um bonito jarro. E ele colocou então aquele monte de barro ali no meio daquela roda, e ele pegou assim um balde d'água que estava no chão, meteu a mão assim, fez um buraco assim no barro, assim, mole assim, aí salpicou assim um pouco de água, aí começou a rodar ali o pé ali, rodar, e começou a moldar ali, fazer um bolo, e começou a fazer aquele bolo ali, começou a fazer aquele bolo, e de repente ele botou a mão assim, aí saiu puxando assim, aí foi fazendo tipo uma quartinha, e ele foi fazendo assim, com muita habilidade, rodando, e ele olhava para mim e ria, e eu olhava para ele e não sabia se ria ou se chorava. Eu estava tão encantado com aquilo ali, que eu fiquei, ele colocava a mão assim, puxava com muita habilidade, e aprumava e fazia assim, aí começou a fazer o gargalo, e eu fiquei observando de uma coisa assim tão tosca, um monte de barro que estava ali jogado, ele traz, mete a enxada, traz e coloca ali e começa a dar forma àquele vaso por dentro. Depois ele pegou tipo uma madeira assim e colocou por dentro assim, saiu puxando assim, puxando também, fazendo assim. No final ele segurou aqui com a mão, fez o gargalo dela, pegou um pedacinho de madeira assim, que ele tinha lá no formatozinho assim, botou assim, aí ela fez assim uma rebarbazinha, um abauladozinho na cabeça da quartinha, fez uma quartinha mais ou menos assim, dos 30 centímetros grande, aí botou, molhava assim, de novo parava, e olhava e centralizava assim, girava assim devagarinho, e saía dando forma, colocando com muita habilidade aqui a mão por dentro aqui assim, e por dentro. E quando ele chegou no final assim da peça, ele começou a afinar, e ele pegou tipo um pauzinho, uma varetazinha assim, meia redonda na cabeça, colocou assim por dentro e começou a puxar, esticar assim. Esticava, e depois parou, pegou outra, rodou, colocou aqui na boquinha dela para fazer o abaulado assim, e ele fez aquele negócio, uma habilidade, irmãos. Eu fiquei encantado com aquilo. Ele começou a trabalhar ali, eu digo, agora me explique. Ele parou, ele riu, ele tinha uns dentes assim meio, sabe, falho aqui na frente, aí ele riu para mim assim, aquele homem ali magro assim, sem sofrido, sem camisa, de bermuda, meio, acho que uns 50, por aí, 50 e tantos anos, e ele parou, olhou para mim, e eu disse, como é que funciona agora? Quando sai daí, o que é que o senhor faz? Ele então me disse, quando sai daqui, a gente leva ali, então, passa ali agora, ele vai para ali, ele fica descansando ali, junto com esses outros vasos. Aí me levou ali, num cantinho mesmo, perto dele ali, tinha vários vasos, tinha quartinha, tinha filtro. Ele então começou a colocar, ele colocava ali, eu digo, vários no chão, um chão aplanadozinho, mas muito tosco as coisas, sabe? Muito assim, muito bagulho por ali e tal, muita coisa, muita madeira
ali para queimar, e tipo um forno grande assim, que eu não conseguia abraçar, de tijolo, e subir assim, tipo uma fornalha com um buraco embaixo, e estava quente ainda, e várias peças ali amontoadas, uma no canto, as maiores embaixo e algumas menores em cima delas mesmo, sem tábuas, e um plástico por cima, um plástico preto. Eu digo, porque o senhor coloca ali assim, eles ficam ali, e eles não estavam ainda, do jeito que ele tirava da roda, colocava ali. E eu disse a ele, por que o senhor faz esse processo, o senhor coloca ali, não leva direto para aqui? Ele disse, não, meu filho. Ele disse, não, senhor. Ele disse assim, não, senhor. Depois que a gente tira dali, ele passa ali 2 dias ali secando, para perder a água. Ele fica secando ali lentamente, ali, e ele vai perdendo a água, e a gente tem que cobrir com essa lona, para que ele não leve muita claridade, nem perca a água de repente. Ele tem que perder a água lentamente. Esse processo, ele fica ali, ele vai secando lentamente. Ele vai ficando duro ali, porque ainda está mole aquilo lá, só está no formato, mas não está consistente. Eu digo a verdade. E ele foi lá, me mostrou assim as peças, eu peguei, tinha umas que já estavam. Ele disse, eu vou lhe mostrar essa daqui. Ele tirou uma que ele estava ali já há mais de 48 horas, essa aqui já está com mais de 2 dias aqui. Aí pegou, já está com 2 dias e uns quebrados, mas eu fico olhando para ela. Não pode passar muito tempo secando, porque ainda volta para o torno aqui, para a roda que ele disse. Aí ele pegou um que estava com 2 dias e poucas horas. Ele disse, eu vou trabalhar nessa aqui para o senhor ver. Ele colocou ela em cima. Aí começou a girar assim de novo, pegou tipo uma espátula de plástico, que ele tinha assim, uma espátula, e pegou um plástico duro, e ele pegou assim, começou a girar e começou nela a fazer assim, passar por dentro, e ela saía uma listazinha de barro, um filetozinho de barro, e ele rodava e tirando as rebarbas, aparando os excessos que estavam ali, dando acabamento. Ele passava por dentro e girava assim, e fazia o abaladozinho mais redondo, e girando e tirando o excesso, numa habilidade incrível. E ele olhou e disse, isso aqui a gente só pode fazer depois de 2 dias esse processo, é dar o acabamento. E depois que ele passa por esse processo, então, esse processo, que eu digo assim, é o processo em que você está arrumando o vaso. Muitas das vezes, nesse processo, se a gente apertar demais, ele disse, tem que ser muito lento. A espátula, a gente tem que tirar as impurezas assim, o restante que fica do barro assim, dar o acabamento por dentro, tirar o excesso que está ali, rodando a espátula, pega com a mão, e se a gente apertar muito, corre o risco de quebrar o vaso. Ele falava isso com muita propriedade. E eu digo que depois que sai daqui, ele volta para ali de novo, já acabado, pronto. Esse daqui já vai para outro canto, já vai ficar ali, porque esse daqui já foi acabado, já foi trabalhado. Aí eu deixo aquele lá, vão passar 2 dias ali, perdendo a água e coberto com a lona, para não perder água de repente, né? Senão ele dá errado. E depois que sai daquele processo ali, depois que ele perde a água lentamente, depois que ele foi acabado já com a espátula, tirou os excessos dele, deu o acabamentozinho, ele fica todo, né? Aí a gente deixa ele ali, e ele passa 7 dias ali também, coberto e perdendo também ainda água, até ganhar total consistência para passar para outro processo. Eu digo, aí ele passa 48 ali, perdendo água, depois do acabamento, de tirar os excessos, dar os acabamentos que o senhor quer, fazer o furozinho aqui, com um ferrozinho aqui para colocar a torneira, e o senhor coloca ali, ele disse, coloca ali, ele passa mais 7 dias ali, 1 semana a gente deixa aqui, e quando a gente tira, né, sempre cuidado de pegar muito cuidado, a gente vai levar agora para o forno, para a fornalha, ele disse, fornalha. Vai levar para a fornalha. E a gente coloca aqui, e ele passa agora aí
vai passar lentamente. A gente coloca os vasos, arruma todos eles aqui embaixo. Aí ele me levou aqui, levantou, me levou na fornalha, assim, era um forno grande de tijolo batido, colocado, deitado, grande, e em cima ia fechando assim com a saídazinha. E uma boca grande aqui assim, bem grande, uma boca grande, que ele depois pegava. Eu digo, como é que o senhor fecha essa boca aqui? Ele disse, a gente coloca aqui vários tijolos aqui na frente, pega o barro, vai colocando e colocando os tijolos nessa entrada aqui, vai colocando e fecha tudo com barro, né? E bota os tijolos até fechar em cima. E depois a gente vai colocando lenha, a gente dá 12 horas de fogo bem brando nesses vasos que estão aqui dentro. Ele passa 12 horas, a gente vai, deixa o fogo ali, a gente vai colocando fogo devagar. Vai colocando lenha, bem pouca lenha, que é para primeiro aquecer o interior do forno, né? Deixar aquele clima ali, não pode aquecer muito, tem que dar um fogo muito brando durante 12 horas. E depois a gente vai aumentando esse fogo, mas nas outras 12 horas, que vão dar 24 horas, eu vou aumentando a lenha lentamente, a gente vai aumentando. Não pode colocar muita lenha, porque senão quebra tudo, racha tudo, nem o forno aguenta. E a gente vai colocando lenha, são 3 etapas, assim, três vezes que a gente faz, ele diz, 3 vezes que a gente faz de 12 horas. Colocando lenha e vai aumentando o fogo até atingir uma temperatura de 1.300 graus. Eu fiquei assim olhando para aquela manobra dele. E ele colocou os vasos, colocou, ele disse, olha aqui, eu vou lhe mostrar aqui assim. Ele colocou já está no dia da gente fazer, o senhor vai ver hoje como é que eu faço. Eu fiquei quase a tarde toda ali, observando o trabalho dele. Ele colocou vários vasos em cima, colocou outros maiores embaixo, colocou outros que já estavam naquele outro monte lá, arrumou uns filtros assim, e embaixo colocou umas quartinhas, saiu arrumando nas beiras um do outro assim, nos encontros dele, um arrumando em cima do outro, os maiores, aí os menores em cima. E ele saiu ali, ele disse, agora a gente fecha aqui com barro e vai colocando, e essa aqui mais tarde eu toco fogo. Eu digo, mas me diga uma coisa, e como é? O senhor fica aqui direto assim olhando? E disse, não, aí eu moro do outro lado ali, eu vou para casa, aí né, preparo tudo aqui, boto o fogozinho baixo, vou para casa, descanso, tomo um café, assisto a minha novela, mais tarde mais eu volto para cá, aí eu vou aumentando o fogo. Quando dá as 12 horas eu venho para cá, eu vou botando mais lenha aqui, mais lenha para não acabar, né? Vou botando mais lenha, e eu vou aumentando assim, mais 12 horas eu aumento mais uma carga. Aí eu volto para casa de madrugada, fico lá, amanheço. De manhã, quando eu venho, eu tomo um cafezinho e eu volto de novo para cá e eu aumento a carga de lenha e vou dando mais fogo aqui. Eu vou olhando aqui pelos buracos. E tinha uns buracos no forno, assim que ele olhava de longe assim, né? E os vasos lá queimando, né? Ficando vermelho. E ele disse, a gente olha por aqui assim, ó, e vai olhando por aqui. Vai saindo uma fumaçazinha do lado aqui. E a gente não se afasta. Eu disse, quer dizer que o senhor não fica direto? Eu pensava que o senhor ficava direto. Ele disse, não, a gente não fica direto. A gente vou para casa e volto, fumo meu cigarrozinho. Onde é que o senhor fuma? Ele disse, fumo meu cigarrozinho e volto para cá. E eu passo a noite todinha em casa. Às vezes eu volto de novo e olho. Estou sempre olhando aqui, né? E ninguém mexe não, tudo conhecido aqui. E ele disse que passa 3 etapas de 12 horas. E a última etapa são 8 horas queimando lenha ali para esfriar. Ele vai diminuindo o fogo, ele não coloca mais lenha. E ele nas 8 horas restantes finais, né, 3 de 12 mais uma de 8, ele vai colocando pouca lenha só. E ela vai diminuindo a temperatura, diminuindo gradualmente. Ele vai diminuindo a temperatura do forno. E ele espera ali 48 horas, mais 2 dias, ele espera que aquela temperatura baixe, sem lenha mais, o fogo acabe. Depois que aquele fogo acabe, ele espera 48 horas para poder quebrar
lentamente fazer vários furos na frente. Ele não pode quebrar de repente, porque se quebrar de repente, entra o vento e quebra tudo. A gente tem que fazer vários furinhos aqui devagarinho. Por esse furo que está aqui, é que a temperatura vai esfriando, vai baixando, vai saindo o ar quente e vai baixando. Esse furo que está aqui do lado do forno. Eu achei interessante, era um forno rústico, irmãos. As coisas rústicas que Deus fala conosco. Na simplicidade. Aí eu olhei ali, ele se vai esfriando e depois a gente vai quebrando devagarinho aqui a porta. Essa entrada aqui vai tirando, quebrando esse barro. Ele está seco, no instante ele quebra, eu vou tirando os tijolos, vou botando aqui para outra fornada e vou olhando. E quando a gente olha, aí está aqui o vaso. Esse daqui está aberto já, eu vou mostrar ao senhor. Aí me mostrou, os vasos batiam assim, velho. Aquele tipo daqueles filtros assim, seco. Aí eu digo, mas rapaz, que coisa maravilhosa. E quando sai daqui agora, ele disse, agora a gente bota aqui, como é filtro, aí panela de barro, a gente dá uma camada aqui desse verniz aqui, vai fazer a pintura, eu boto aqui de novo, aí dou rodo aqui, pego a tinta e passo ao redor dele, aí faz aquela lixa de tinta vermelha, né? Aqui que tem no filtro, e ele pega depois uma camada de verniz e passa nele todinho, vai girando, vai passando o pincel, vai girando, ele fica brilhando, e ele, depois daquele processo do verniz e da tinta e do enfeite da quartinha, ele leva de novo na outra fornada, ele vai fazer já com aqueles vasos que foram trabalhados, pintados, tirados do barro, ele vai de novo fazer uma segunda queima. E ela passa por essa segunda queima de 12 horas. Mais 12 horas para fixar o verniz, para fixar a tinta e ele não vazar água. Aí depois de 12 horas ele faz o mesmo processo, lentamente, ele deixa esfriar ali por mais 2 dias ali, e ele vai retirando, já que é um processo ali pouco, né, ele deixa esfriar ali o forno 2 dias de novo e retira ali lentamente, ele vai pelo sur, ele embaixo ali, ele vai retirando os tijolos lentamente, um por um, com muita calma, até retirar o vaso e ele colocar ali exposto, pronto para venda. Aí eu fiquei imaginando nesse processo final. Aí o Senhor naquela tarde começou então a falar comigo e ministrou meu coração diretamente, irmãos. Não foi ninguém que me disse como era o processo. Não foi eu que ouvi como era o processo. Foi Deus que me levou ali para me mostrar o processo de Deus na vida de um crente, na vida de um servo, na vida de um homem ou de uma mulher, quando ele tem algo de Deus que ele não quer perder aquele barro. Muitas das vezes, aí eu entendi que muitas das vezes nós estamos ali jogados na beira da estrada, muitas das vezes nós estamos jogados ali no brejo, no fundo do quintal, um monte de barro informe, sem forma nenhuma, sem validade, sem valor nenhum. E o oleiro vai lá com a sua enxada, nos dá aquele golpe, nos tira os torrões, né? E um barro que também não é qualquer barro, é um barro diferenciado, irmãos. E ele tira aquele barro, leva ali aquela porção com muito cuidado, nos leva e nos coloca na sua roda, onde ele pode trabalhar conosco, como ele trabalhou com aquele povo de Israel, comparando aquele povo como um monte de barro que estava ali jogado, sem valor, e ele foi lá, buscou da jazida, tirou aquele barro, colocou na sua obra, colocou na sua roda, deu valor, deu formato, pelo fogo, pela fornalha da aflição. Muitas das vezes nós somos forjados, irmãos. É inadmissível que um cristão, ele não tenha experiência da fornalha da aflição. Deus disse, proveite na fornalha da aflição. Nós só crescemos espiritualmente, meu amado, quando nós passamos na fornalha da aflição.
quando nós passamos noites sem dormir, quando nós sofremos os sentimentos de ansiedade, de culpa, de medo, de depressão, de vício, quando nós passamos a sentir na carne o trabalhar de Deus na nossa vida, Ele tirando as nossas impurezas. Muitas das vezes Ele nos tira de lá do mundo jogado, barro sem valor, nos coloca na sua olaria e começa com a sua poderosa mão trabalhando, Ele começa por fora apertando, começa nos moldando, começa girando a roda. Muitas das vezes nós ficamos tontos, não entendemos aquele trabalho de tanto rodar na mão de Deus, a gente fica tonto e sem entender o seu trabalho. E Ele vai colocando agora a sua poderosa mão dentro da nossa vida e trabalhando, nos moldando do interior para fora. E Ele nos dá forma. Ele nos dá a forma que quer, irmãos. Será que o oleiro não tem poder para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E Ele nos dá essa forma maravilhosa que hoje temos, né? Quando éramos apenas barros informes, sem valor algum, Ele nos dá forma, Ele nos dá valor através daquela roda, e Ele nos coloca ali, Ele vai nos moldando cada dia. Dói, é um processo doloroso. É um processo doloroso e demorado, irmãos, que muitas das vezes nós passamos nas mãos do oleiro. E Ele vai nos dando uma forma, e depois, quando a gente pensa que já está pronto, Ele nos tira dali e nos leva para um lugar que muitas das vezes pode ser um lugar de humilhação. Muitas das vezes quem olhar para a gente nos vê ali no canto jogado, secando lentamente, perdendo água, sem valor algum. Mas o cuidado dele conosco em todos os momentos é muito grande, porque ele é que nos leva, é o oleiro que nos leva depois de moldados, e ele nos coloca ali no cantinho no chão. E ele não nos coloca com pessoas grandes em cima, ele nos coloca em cima dos grandes. Porque sabe que a gente não vai aguentar a pressão, mas que nós precisamos desse cuidado de estar jogado no canto para perder a água, irmãos. Muitas das vezes nós chegamos dentro da casa de Deus cheio de si, cheio de arrogância, né? E queremos agora os melhores lugares. Não é assim, nós temos que lentamente, 48 horas, ficar ali jogado. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu não sei quantos dias você está ali no canto jogado, esfriando, perdendo água. Eu não sei qual é o tempo seu, mas eu sei que é um tempo necessário para Deus trabalhar e concluir a obra na sua vida. Concluir a obra na minha vida. Ainda não chegou o fim, irmãos. Muitas das vezes nós parecemos que vamos morrer, né? Ali jogado na mão de Deus, rodando para lá e para cá, a gente fica tonto sem entender nada. Os conceitos que a gente tinha errado mudam, os conceitos mudos, os conceitos mudando mudam, os conceitos divinos entram, e a gente começa a não entender muito mais, não entender mais nada de tanto rodar, e acha que vai sair dali legal naquele dia, e sai, vai para lá esfriar a cabeça. Fica ali jogando no canto, perdendo água por 48 horas. Aí depois o mesmo oleiro vai lá, que não perdeu o controle da minha vida e da sua vida, nos pega de novo. Oh glória, a gente acha tão bom quando está na mão do oleiro. Ele nos coloca no centro da sua vontade outra vez. E então ele começa a rodar o pé ali assim, começa a rodar o pé, molha assim, pega a espátula, já estamos, ele não molha mais, ele pega a espátula, aí começa a tirar as rebarbas. Dói, irmão, quando ele começa com a sua ferramenta a nos arranhar, a nos instigar, a tirar as rebarbas, a tirar da gente os excessos, tirar da gente a impureza, tirar da gente a arrogância, tirar da gente a vaidade, tirar da gente o egoísmo, tirar da gente o ego, que é muito grande, tirar da gente o orgulho, irmãos. Quanto crente, quanto vaso orgulhoso de si, vaidoso de si existe na casa de Deus, irmãos. Quantas pessoas que
talvez não passaram, não tiveram um oleiro adequado para fazer essa mudança dentro do seu ser. E se encontram lá na olaria de todo jeito. E Deus pega a sua espátula, vai tirando aquele excesso, vai dando acabamento, afinando, rodando, passando, dói. E ele vai tirando as rebarbas, depois ele pega assim, nos tira o excesso que ele tirou, sacode. E volta a gente de novo ainda molinho, né? Meio mole, meio duro, achando que já está legal, muitas das vezes, e nos coloca agora em outro lugar, em outro patamar. Não vamos mais para aquele lugar de 48 horas, agora nós vamos para um lugar onde nós vamos esperar 7 dias. 7 dias ali, coberto, muita gente em cima da gente. A gente acha que vai morrer sufocado com tanto vaso em cima da gente, aqueles que são menores, e a Bíblia diz, nós que somos, né? Que temos, que precisamos, que somos humildes. A Bíblia diz aqui, Romanos 15, diz aqui, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas o que é isso, irmão? Eu devo suportar o meu irmão? Não, você não deve suportar o seu irmão. Você deve ser suporte para o seu irmão. As pessoas entendem esse versículo errado. Paulo não manda que você suporte o seu irmão, que você aguente por aqui, eu estou aguentando você por aqui, eu estou suportando você a pulso. Não, não é isso. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, eu que me acho forte na fé, eu devo suportar, ser um suporte para aquele irmão fraco. É como uma televisão, nós temos a televisão na parede, né? Aí tem o suporte da televisão, a televisão é a fraca. O suporte é o forte, o suporte é que está segurando a televisão. É assim conosco. Então, eu que sou forte na fé, que posso comer de tudo e posso fazer de tudo que der na minha telha, porque a minha consciência é forte diante do Senhor, não me embriaga à toa, eu devo ser um suporte, eu devo sustentar aquele vaso fraco. Eu devo dar suporte para aquele vaso fraco, não agradar a mim mesmo, mas agradar o vaso fraco. E as pessoas se esquecem disso. Esse é o princípio de Deus, irmãos. Aí então nós saímos dali e vamos para aquele lugar, outro lugar de sofrimento, outro lugar de exclusão, outro lugar de esquecimento. Vamos perder mais água. Vamos ali nesse processo de perda de água, onde a gente fica com todo tipo de vaso ali, uns em cima, outros embaixo da gente, e a gente fica coberto com a lona, para não perder toda a água da noite para o dia. Nós ficamos fora da vista das pessoas. É aquela fase em que o crente, né, ele está na prova, ele é aprovado. Você precisa perder água para poder reter água mais tarde. Perder água, eu falo aquela fase da vida da gente, que a gente está na mão do oleiro, sofrendo tanto, né? Na mão do oleiro, sendo tão trabalhado, tão sofrido, tão moldado, que a gente chora, a gente chora, a gente chora, a gente chora, a gente reclama, a gente diz que está doendo, chora, e cada vez que a gente chora, que a gente sofre, que a gente vai chorando pelas provas, pela dor da ferramenta dentro da gente, da espátula dentro da gente, pela dor da espera ali, 7 dias, 48 horas, depois mais 7 dias, esperando, sofrendo, perdendo água e nada acontece. É nesse período que nós vamos endurecendo, nós vamos enrijecendo, nós vamos ficando fortes. Nós vamos sendo preparados diante do Senhor. E o Senhor queria que o povo dele fosse como um vaso na mão do Senhor. E ele diz, Jeremias, eu não posso fazer de vós como fez este oleiro? Será que Deus não tem o poder de nos moldar?
Será que você não vai deixar que Deus te molde? Será que você vai ter o tempo todo para replicar? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que me fez assim? Por que eu estou ali esperando? É um processo demorado? É muito demorado. É um processo desgastante? É a espera. Mas a Bíblia diz, esperei com paciência, no Salmo 40, Davi disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um cântico novo na minha boca. Muitos o verão e o temerão. Davi passou 18 anos depois da unção para receber a coroa sobre rei de todo Israel. 18 anos, irmãos. Sofrendo, passando fome, perseguido, chorando, morando em cavernas. Ninguém lembrava dele, excluído. Quanto tempo esse vaso passou na olaria de Deus sendo trabalhado para ser rei de Israel? Mas hoje as pessoas querem as coisas de Deus no estalar de dedo. As pessoas querem as bênçãos de Deus, as experiências de Deus, os melhores lugares nas alturas, sem o processo da olaria. Sem o processo da espera, de perder a água, chorar, sem um processo de ser trabalhado, sem um processo de ser erguido em um vaso depois de ser tirado de um monte de barro em fogo. Aí depois desse processo vem outro processo para o vaso. Ainda não terminou, segura aí. Aí vem um processo em que o oleiro vai lá, retira todos os vasos, os menores, coloca no canto, coloca os vasos maiores, e agora o vaso pensa, eita, agora vou sair da prova, vou sair da espera. Aí ele tira o vaso ali com muito cuidado, já está mais seco, já perdeu a água, ali já não está batendo fofo, né? Quando está ali nas 48 horas você bate, ele... aquela zoada fofa. Quando você leva, depois de 7 dias, você já ouve um som diferente naquele vaso. Quando você vê um vaso fofo, vaidoso, orgulhoso, pomposo, cheio de nome toque na casa de Deus, é porque esse vaso está começando agora, irmãos. Ele ainda está nas 48 horas. Ele não sabe nem se vai conseguir passar 7 dias de espera. Eu já vi tanto vaso, depois das 48 horas, não prestar, porque não soube passar outra etapa de espátula, de ser tirada a rebarba e de espera, de mais 7 dias de espera. Quando você vê um vaso que já não está tão fofo, você bate nele, ele já tem uma zoada diferente, você instiga ele, você cutuca ele, você prova ele, ele já não bate fofo, ele já está mais firme. É porque ele já está na espera de 7 dias. Mas o processo ainda não termina. O processo vem outro processo, e o processo é lento e demorado. Ele vai, sai dali, o oleiro coloca ele naquela grande fornalha, né, naquele forno, ele arruma no chão, todo ele ali, coloca os vasos ali, e vai colocando, coloca os menores em cima, para não perder espaço, e vai arrumando com muito carinho. Aí vai lá, pega um barro, pega o tijolo, bota o barro aqui seco, bota o tijolo, pega um barro seco, molha, vai fechando com o tijolo que ele tem lá, a boca é mais ou menos assim, redonda, assim ele vai, né? Olha lá, e ele vai tirando, vai até o chão, e ele vai arrumando, fechando a boca do forno com barro. Embaixo tem outro, assim, vazado, os buracos assim, ele vai colocando lenha, e passa 12 horas de fogo brando. Fogo brando, e ele vai 12 horas no fogo, na fornalha. Ele vai aquecendo lentamente, lentamente ele vai ganhando temperatura. Se você colocar muito fogo no vaso, ele racha tudo, você vai perder todo o seu trabalho. Por isso que o fogo do Senhor, ele é gradual nas nossas vidas. A prova que você está passando hoje
É um processo lento e gradual, demorado, para você atingir novos patamares. E Deus, o oleiro, ele sabe o que faz de vós. Ele não vai meter fogo em você de repente. Assim, fogo, tome fogo, tome fogo. Não, não. Ele vai, o fogo do Senhor é aos poucos, é lento nas primeiras 12 horas. E depois ele vai aumentando o fogo, vai te provando nessa fornalha da aflição, ele vai colocando mais lenha. E muitas das vezes o vaso está ali no forno fechado, não tem como respirar, ele está vermelho, vermelho, ficando vermelho. E ele fica agoniado, querendo sair, achando que vai morrer. Cadê Deus? E onde é que está Deus? Que Deus não me vê, Deus não me ouve, eu oro, meu Deus, aquela agonia toda. E o oleiro em casa, tomando um cafezinho, comendo uma bolacha seca. E eu digo, e o senhor? Ele disse, não, eu estou em casa, mas eu estou lembrado do vaso, ele disse. Com Deus é a mesma coisa. Você está na fornalha, mas Deus está lembrando de você o tempo todo. Ele sabe o que você está passando. Deus conhece o seu vaso. A olaria é de Deus. A casa é do oleiro. A casa não é sua. E Deus sabe todos os cômodos da casa dele. Você é apenas um vaso na mão dele. Ele coloca fogo, vai para casa, o oleiro e fica em casa. Mas ele disse que ficava em casa se balançando na cadeira aqui, na porta aqui assim, mas de olho, lembrando do vaso que deixou lá para não dar mais de 12 horas. Ele calcula a hora, dorme, de manhã logo cedo ele vem, aí coloca mais lenha na fornalha. Aí vai dando uma temperatura gradual, vai subindo, primeira 12 horas, depois a segunda 12 horas, a terceira 12 horas, vai contando aí. Aí o fogo já, você tá que não aguenta na fornalha, achando que vai morrer, que vai quebrar, que já quebrou, que não presta mais para nada, ninguém fala com você, todo mundo calado no fogo da aflição ali. E é nessa fornalha que muitas das vezes a gente perde tanta coisa, irmãos. Tantas coisas inúteis que vão embora da vida da gente. A gente pensa que vai morrer. Eu creio que aquele vaso ali, ele pensava que iria morrer. Aí Deus suspende o fogo, vai colocando pouca lenha ali, vai diminuindo as lenhas e dá 8 horas finais de fogo nele. 8 horas que vai baixando a temperatura, 8 horas de fogo brando de novo, e ele vai lentamente, vai perdendo a temperatura, e ele espera ali na fornalha calado. Mas 2 dias de silêncio dentro da fornalha, irmãos. 2 dias dentro daquela fornalha. De repente o oleiro vem andando na direção da fornalha, olhando para a fornalha. Ele conhece os vasos que são seus, ele conhece os vasos que estão lá dentro da fornalha, ele sabe o tempo que aquele vaso está na fornalha, ele sabe o que aquele vaso já perdeu, o tanto de água que ele já perdeu, ele sabe o tanto de espera que ele já teve, ele sabe o tanto de aflição que ele já passou naquela fornalha. E ele vai andando lentamente em direção à fornalha. E ele começa a quebrar lentamente a porta da fornalha. Não pode quebrar de vez, senão o vento frio entra e trinca todos os vasos. Depois de 48 horas que o fogo terminou, é que o oleiro ele vai na direção da fornalha. Quando não há mais fogo, 2 dias já esfriou, ele vai quebrando lentamente a porta, e ele olha, e ele de lá vê a sua obra. Ele olha aqui assim, e vê os vasos bonitos, amarelos pelo fogo seco, e ele tira um, tá seco, tá bonito. Está pronto para receber água. Mas ainda não terminou.
E quando ele olha, tem no meio daqueles vasos, alguns vasos grandes, ou outro pequeno, que não suportou aquele processo da fornalha e rachou. Mesmo com todo cuidado, com toda vigilância, com todo zelo do oleiro, com todo o preparo, aquele vaso, ele rachou dentro da fornalha. Tem outros vasos que quebram no processo de moldagem. Mas quebram na mão do Senhor, ainda dá tempo do conserto. E o Senhor então tira aqueles vasos que não racharam dentro da fornalha, coloca ele para fora, passa mais 24 horas ali, no cantinho, sem ninguém tocar, a fornalha toda aberta, ele retira aqueles vasos, e quando Deus tem uma obra específica para aquele vaso, quando aquele vaso vai levar a sua palavra a outras nações, quando aquele vaso vai levar a sua palavra nas praças, nas ruas, nas vielas, nos becos, nas favelas, nos hospitais, nos presídios. Quando Deus tem uma obra específica, um ministério específico para esse vaso que está ouvindo esta palavra nesta noite, o processo ainda não terminou. E o Senhor então pega o vaso, coloca de volta no centro da sua vontade, que é a roda do oleiro, e ele começa então a rodar o pedal ali, pega uma camada de tinta vermelha para dar os entalhes da quartinha ou do filtro, ali, pega ali o pincel e vai rodando e pintando de vermelho, dando os acabamentos, pega um verniz incolor ali, próprio para isso, vai girando aqui, a peça girando, e ele passando o verniz todinho, deixando todo bonitinho, todo aprumado, secou ali, ele tira aquela peça dali com muito cuidado, já absorveu o verniz, coloca no canto, já está envernizado e pronto. Agora aquele barro, aquele vaso que teve que perder água, 48 horas perdendo água, mas 7 dias perdendo água depois, pronto para ser acabado, tirar as rebarbas, aquele vaso que perdeu tudo isso de tanta água, de tanto choro, aquele vaso agora retém a água que vai matar a nossa sede. Aquele vaso não deixa mais a água sair dele. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim, beba. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Por que nós vemos vasos que flui constantemente essa água no seu interior, irmão? Sabe por quê? É porque ele já passou por esse processo da fornalha. Ele já passou pelo processo da segunda queima. Ele já passou pelo processo do verniz. Ele agora vai levar água às nações. Água na Bíblia representa a palavra. Água da vida é a palavra. É o pão da vida. Então, a água que mata a nossa sede, quando você vê um vaso que tem a palavra na sua vida, quando você vê um vaso que recebeu esse dom da palavra, quando você vê um vaso cheio da visão da palavra de Deus, não foi fácil, irmãos. O processo foi lento, foi gradual, e Deus quer nos encher de água todos os dias. O Senhor quer que você seja um vaso cheio dessa água. O Senhor quer que você seja um vaso preparado, um vaso formado na fornalha da aflição, irmão, para servir as outras nações. O processo, como eu disse, é lento, é gradual, é sofrido. Mas o Senhor me explicou naquele dia, uma tarde toda praticamente, eu saí de lá, era 3, 4 horas da tarde. Cheguei ali 1h30 da tarde e eu fiquei vendo aquele Senhor ali, fazendo aquele processo ali, e eu olhava ali, eu me emocionava, eu ria, eu chorava ali, ele olhava para mim, aí eu corri no carro, peguei a minha Bíblia,
Aí olhei para ele e disse, eu vou ler uma passagem da Bíblia para o senhor. Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu disse, o Senhor trabalha com barro, sabe o processo do barro. O Senhor quer receber a Cristo hoje. Eu faço uma oração pelo Senhor, aqui agora, aqui na olaria aqui, eu, o França que está aqui, eu faço uma oração pelo Senhor. E o Senhor vai ser crente. Ele olhou para mim e riu, assim, meio banguelo, só de bermuda azul, me lembro, sem camisa, cabelo meio grisalho já, um senhor bastante sofrido. Ele disse, eu já fui crente. Os olhos dele encheram de lágrimas. Os olhos deles encheram de lágrimas, irmãos. Ele disse, eu já fui crente. Eu estou desviado. Eu digo, desviado não. O Senhor quebrou na mão do oleiro. Assim sois vós, eu disse para ele, ó casa de Israel. O Senhor está quebrado, mas quebrou ainda na mão do oleiro, ainda dá tempo, antes que vá para a fornalha e quebre na fornalha. Aí ele olhou para mim, balançou a cabeça assim, os olhos cheios de lágrimas, eu vi no rosto daquele homem, ficou vermelho, e ele me disse, hoje não, eu não estou preparado. Eu digo, mas quem prepara? O homem não é o homem, é o oleiro. Quem prepara o vaso, o Senhor sabe disso, é o oleiro. E ele fez assim e disse, hoje não. Eu não sei o que é que prendia aquele homem. Eu não sei o que é que prende você nesta noite. Eu não sei quais são as suas angústias, quais são as suas aflições de barro, de vaso. Eu não sei qual o tempo que você está na espera. Eu não sei qual o tempo que você está já na fornalha. Eu não sei qual o tempo que você já recebeu esse verniz. Eu não sei qual o tempo, o processo, se você quebrou já na mão do oleiro, ou se você quebrou fora da mão lá na fornalha. Mesmo quebrando na fornalha, o oleiro pega de novo, pisa aquele barro todinho com a madeira, pisa, quebra todinho, molha aquele barro todinho quebrado, que não deu certo ali na fornalha, traz aquele, sacode lá no meio do barro, mistura com aquele barro para não perder a massa, e ele refaz, ele faz como quer, faz outro vaso. Assim sois vós, ó casa de Israel, na mão do oleiro. O Senhor, nesta noite, ele quer trazer de volta a nossa comunhão com Ele. Ele quer nos trazer de volta a nossa intimidade com Ele. Ele quer nos trazer de volta ao nosso relacionamento com Ele. E é aqui na olaria do Senhor. É aqui que Ele fala conosco. Como Ele falou comigo naquele dia, Ele me deu exemplo vivo do como Ele falou com Jeremias. E Ele quer falar com você nesta noite. Aonde você estiver, se você está afastado do Senhor, se você fugiu da olaria, se você fugiu das mãos do Senhor, se você quebrou durante esse processo, o Senhor quer te restaurar nesta noite, ó casa de Israel. Eu peço onde você estiver, você que está na prova, você que está passando na fornalha, você que diz que não está mais suportando tanto fogo, tanta aflição, suportando tantos dias de espera, tantos dias de silêncio, tantos dias de esquecimento. Eu quero dizer que o oleiro, em momento algum, ele perdeu o controle da sua vida.
O oleiro, em momento algum, ele deixou você na fornalha da aflição e lhe esqueceu. Ele está lembrado de você. No seu momento, no momento dele, no momento certo, ele vai chegar lentamente caminhando na direção da fornalha, vai olhar para você, vai abrir a porta, vai tirar você desta situação. Aonde você estiver, meu amado e minha amada, curve a sua cabeça. Conversa com o Espírito Santo agora. O Senhor nos deu o Espírito Santo, irmãos. Não é só para a gente falar em língua, sair por aí pintando sete, ou fazendo bananeira na igreja, plantando bananeira na igreja. Não. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, é o nosso ajudador. É aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele não nos ajuda onde nós somos fortes. Porque ele sabe que naquele ponto que nós somos fortes, nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda onde nós somos dependentes. Nós somos fracos e Deus gosta de crente fraco. Deus gosta de crente dependente. Crente independente que não age como corpo, que acha que é forte, esse não tem futuro. Nosso Deus é um Deus que ele deixou o Espírito Santo para isso, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, aonde você estiver, você curva a sua cabeça e eu vou orar por você agora, para que o Senhor ele venha resolver todas as suas pendências, para que o Senhor escreva outra vez, coloque o teu nome lá no livro da vida e te dê certeza de salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento essas pessoas que ouviram esta palavra. Te apresento as pessoas que entraram aqui, não estou preocupado, Pai amado, quantas pessoas entraram, ou quem está participando, mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe também aquelas pessoas, Pai amado, que vão ouvir esta palavra, que vão se beneficiar com esta palavra, com a tua voz. Eu peço que o Senhor agora dê uma nova chance, reescreva a história deste vaso, dê um suspiro para esse vaso, Senhor. Olha para esse vaso, escreve o nome desse vaso no livro da vida, dê certeza a ele de salvação, que o Senhor dê certeza a ele que está na vida dele, na vida dela. Que o Senhor venha resolver, Pai amado, as nossas pendências, as pendências desses vasos, porque nós somos casa de Israel, nós somos o teu povo e precisamos, Senhor, da tua poderosa mão dentro da gente, trabalhando no nosso interior. Seja conosco, nos abençoe, nos dê um final de noite agradável na tua presença. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Tenhamos todos uma boa noite, em nome de Jesus, meu amado.